essas atividades no mês de março, né? Segunda-feira nós temos mais um Dia Internacional da Mulher e vai marcar um ano, né, que nós estamos aí nessa pandemia trágica, porque a última atividade de rua que nós fizemos no ano passado foi exatamente o 8 de março, né? E esse ano vamos ter que ficar recolhidas. E a tragédia que a gente está vivendo é realmente algo fora do comum, né? E talvez vá ficar marcado, né, na história dos 8 de março deste ano, né? Talvez a gente chegue aí a 2.000 pessoas morrendo por dia. Fechadas, que não tem como fazer isolamento social, porque não tem emprego e, portanto, tem que sair para a rua para buscar o alimento, para buscar o dinheiro. E isso só reforça, né, a importância da gente reafirmar o feminismo marxista interseccional como um feminismo que pode dar uma resposta não só aos problemas específicos das mulheres, mas também aos problemas das mulheres trabalhadoras, né, das mulheres que são vítimas desse sistema econômico e político que nos massacra cotidianamente, e que a cada crise, seja econômica, seja sanitária, somos nós, a base da pirâmide, né, especialmente as mulheres negras, a base da pirâmide que paga a conta, né. Então, essa formação política, né, do feminismo marxista é muito importante para nos dar armas para também atuar nesse momento tão dramático e buscar organizar as mulheres que estão dispostas a resistir. E, com certeza, muitas estão, e um número grande de inscritas no curso e de presentes nessa sala aqui. Eu estou vendo que temos 47 mulheres aqui. É muito significativo de que há um amplo espaço, né, para a gente construir esse feminismo marxista como uma ferramenta de intervenção na luta das mulheres. Então, parabéns, Carlinha, parabéns às juntas pela iniciativa e a vocês todas que estão aqui para participar dessa aula. Um beijo grande. Deixa eu fazer uma propaganda também, né, que na semana que vem começa o curso Rosa Luxemburgo. Já foram abertas as inscrições ontem, que foi o aniversário de 150 anos de nascimento da Rosa Luxemburgo, e eu organizei esse curso através da Escola Marx, com a primeira aula do Michel Lovy, que é um brasileiro radicado na França, um sociólogo marxista de altíssimo nível, e construímos esse curso num grupo de militantes, do qual a Carlinha também faz parte. Ela vai ser uma das professoras. Ela vai falar sobre 2 temas no curso, sobre a Rosa e a Revolução Russa, e sobre a Rosa e a luta das mulheres. Então, se inscrevam também. Por favor, Vicky, manda o link ali no chat para as gurias também se inscreverem nesse novo curso que a gente começa no próximo sábado. Beijo. Oi, gurias, bom dia. Primeiro, assim, né, falar e agradecer a presença de todo mundo. É realmente muito bom, assim, né, ver essa sala aqui lotada de gente, literalmente, lotada de mulheres, assim. Um sábado de manhã a gente sabe que não é sempre o melhor horário para a gente estar executando esse tipo de atividade, mas como, né, eu recomendo fortemente que vocês participem do curso que a Luciana acabou de fazer a propaganda e que
também lá, acho que, se eu não me engano, é a última aula, a gente também vai falar da contribuição da Rosa para a luta das mulheres. E esse curso vai acontecer no sábado à tarde. A gente optou por esse curso aqui trazer para o sábado de manhã, para dar uma variada de horários aí, né? E à noite eu vou participar de uma outra atividade aí também do mês de março, de mulheres negras. Então, a gente escolheu esse horário por isso, mas a sala está bem cheia, né? Estou muito feliz que mesmo nesse horário a gente tenha essa sala com bastante mulheres. Quem já está acostumada, assim, com as nossas aulas aqui da Emancipa Mulher, sabe que a gente tem uma metodologia, assim, bem tranquila, né? Então, de perguntas e respostas, enfim, a gente tenta ao máximo garantir que a gente possa ter uma troca, mesmo um diálogo, né? Então, essa aula aqui especificamente, daí, assim, eu vou dizer para vocês, esse é o primeiro curso que a gente está organizando, né, em parceria com as juntas, né, mas o primeiro curso da Emancipa Mulher que a gente está organizando via Google Meet, assim. Então, é uma experiência, a gente quer organizar a aula da Joana também, assim, né, o curso Feminismos Cruzados foi organizado via transmissão no YouTube. Então, é a primeira vez que a gente está fazendo assim no Google Meet. Então, vai nos impor alguns desafios, mas eu quero que vocês possam me interromper, se tiver algum momento aqui da aula, que alguma coisa que eu falar, que ficou mal explicado, vocês possam interromper e perguntar. Só que essa metodologia aí da gente mandar ali no chat, né, para que a Vicky faça, assim, essa intervenção, ó, Carminha, tem uma pergunta, que pode parar, explicar, a gente abre o mic, a pessoa fala, mas a gente preparou também esse curso para ser uma aula de 1 hora. Foi um desafio para mim, porque realmente, né, a contribuição dos marxistas é muito longa para o feminismo. Então, até logo em seguida vou explicar para vocês como eu estruturei a aula, mas para a gente respeitar esse horário de 1 hora, poder ter algum debatezinho ali no final entre nós, é importante que também, quando vocês forem fazer as perguntas, que vocês procurem ser bastante objetivas, né, sobre isso, enfim, e que a gente deixe para tecer comentários, a gente vai abrir para isso, né, para tecer comentários, então, no final da exposição, tá? Então, essa contribuição de vocês para dar certo, e se der tudo certo, né, já informo para vocês, essa é uma experiência, a gente quer poder fazer outras aulas de Emancipa Mulher, daqui a pouco a gente tem o Laudelina, e ter outros cursos de maneira online, né, a gente aproveitar também esse momento da pandemia, a gente estudar, para refletir, enfim, e a gente poder retomar as nossas atividades normais aí da Emancipa Mulher, ainda que não de forma presencial, né, como a gente gostaria. E aí, né, já para iniciar a aula, eu quero colocar para vocês que no curso Feminismos Cruzados tem uma aula sobre feminismo marxista que foi dada pela Luciana e que está muito completa, muito completa. Então, foi bem difícil para mim pensar em como estruturar essa aula aqui hoje de uma forma que trouxesse elementos que ela, né, não trouxe nessa aula dela que está super completa. Então, essa minha aula de hoje é uma aula que está ligada nessa aula que ela deu sobre feminismo marxista. Então, eu também oriento vocês, para quem não acompanhou o curso Feminismos Cruzados, a gente está relançando ele a partir do dia 22 de março. Ele vai estar disponível no YouTube da Luciana, com uma gravação nova, né? Não vai ser aquela transmissão de YouTube que ficou assim, né? Fica sempre meio ruim, internet instável, etc. A gente, né, modelou ali, vai relançar ele agora no mês de março, com legenda, enfim, então vai estar bem legal, bem fácil de assistir. A gente dividiu as aulas que foram de 1 hora, né, 1h30, né, em dois módulos cada uma das aulas, então tá bem interessante, bem fácil, bem acessível para vocês acompanharem, e a partir do dia 22 de março, então, ele vai estar online nesse novo formato que a gente pensou, porque realmente foi um curso bastante produtivo acerca, né, desses feminismos aí que nós consideramos importantes de cruzá-los, o feminismo interseccional, o feminismo negro, né, como a gente viu lá nesse curso, para quem não viu, por favor, veja, e o feminismo marxista, né. Então, a gente
convido vocês para que assistam, e já falo para vocês que a minha aula, ela tem suprimir algumas coisas, incluir outras coisas, em função dessa aula já estar disponível online para vocês poderem assistir. Então, o que eu preparei para hoje, assim, né? Primeiro, apresentar para vocês, né, o que é essa ideia mais geral de feminismo que a gente apresenta na Emancipa Mulher, datar historicamente, né, fazer um resgate, um contexto histórico do que foi a primeira onda do feminismo e a contribuição das feministas marxistas para essa primeira onda do feminismo. Quando eu comecei a pensar a aula, eu queria falar tanto de primeira onda quanto de segunda onda, porque a segunda onda ela vai trazer os elementos, né, do feminismo negro, os elementos da identidade, que é um debate que muitas vezes a gente, muitos, né, acabam acusando o marxismo de não fazer, ou acusando o marxismo de ser reducionista, de não se preocupar com esses elementos, mas a verdade é que um mini curso acabou ficando uma coisa muito extensa. Então, se der tempo, no final da aula eu quero falar brevemente sobre isso, mas se não der tempo, eu já invoco aí, né, convoco a Vicky e a Estrela, a gente pensar num segundo mini curso que aí seja o complemento desse e que foque nessa segunda onda aí do feminismo, e aí, de novo, quais foram as contribuições, né, das feministas marxistas para essa segunda onda do movimento feminista. Então, primeiro, o que é feminismo? Para começar, então, a nossa aula. Na Emancipa Mulher, a gente costuma adotar, né, a Joana Búrico, que é a nossa coordenadora também, não sei se a Jo entrou, se ela não entrou, sei que ela estava comentando ali nos grupos, a gente adota, né, um termo que ela escolheu, na verdade, para a gente adotar enquanto feminismo, que é o feminismo é a noção radical de que as mulheres são gente, é um termo da Mary Sher, de 1986. Então, por que eu escolhi começar com isso? Porque o feminismo, aqui nós vamos tratar de feminismo marxista, mas o feminismo ele não é exclusivamente um feminismo das mulheres trabalhadoras, ele não é exclusivamente um feminismo das mulheres negras ou um feminismo das mulheres burguesas, enfim, né? O feminismo, ele é um conceito de disputa, então até hoje, né, tem muitas produções, elaborações teóricas acerca do feminismo, mas ele também é um movimento social, que desenvolve inúmeras organizações políticas, né, que é tão diverso, né, tão múltiplo quanto as próprias mulheres que compõem esse movimento. Então, essa aula de hoje, a gente vai pensar nesse feminismo, né, tanto enquanto uma matriz teórica, e especialmente essa matriz teórica das mulheres marxistas, quanto nesse feminismo de um movimento social organizado e protagonizado por mulheres em torno, né, dessas lutas por direitos, né? Então, o movimento feminista, ele é historicamente isso, né? Um espaço legítimo de congregação, né, de conspiração das mulheres para mudar a realidade social, mudar, para combater essa raiz dos problemas sociais, né, que afetam e assolam a vida das mulheres diariamente. Outro elemento importante, já agora entrando nesse marco de primeira onda feminista, é trazer para vocês que na Emancipa Mulher, para nós, primeira onda e segunda onda feminista, só tem sentido a partir mesmo dessa concepção de marco temporal. Para quem já estudou o feminismo por ondas, vai saber que, por exemplo, ele costumamente se costuma marcar a primeira onda do feminismo pela luta, na luta pelo sufrágio, né, pelo direito ao voto das mulheres. Mas essa concepção de ondas, ela, além dessa concepção de marco temporal, ela não é suficiente para a nossa análise, né, porque, por exemplo, recentemente
que alguns países, como, por exemplo, a Arábia Saudita, conseguiram, né, as mulheres conseguiram conquistar o direito ao voto. Então, não é uniforme esse movimento das mulheres, né? Não é assim, na primeira onda as mulheres lutaram pelo direito ao voto e todos os países conquistaram, na segunda onda entrou aí uma cerca dos direitos reprodutivos, sexuais, o tema das identidades, e ali tudo se resolveu. Então, essa noção de ondas tem essa problemática, assim como a noção de ondas também pode passar uma falsa impressão de que antes de uma primeira onda feminista, ou depois da primeira onda feminista, antes da segunda onda, depois da segunda onda, não haviam não havia movimento, não havia organização das mulheres, o que também não é real, né? A gente sabe que o que marca, né, o surgimento do feminismo, então, quanto movimento social, é essa primeira onda, mas diversas outras estratégias, né, no curso Laudelina de Campos Melo, a gente estuda muito, assim, estratégias de organização das mulheres hoje, né, olhando a partir de 2021, tá? Essas estratégias, por exemplo, que as mulheres organizaram para enfrentar a escravidão, enfim, outras coisas, outros tipos de resistência que elas organizaram, mesmo antes de uma primeira onda, assim como outras estratégias organizadas depois, podem ser lidas enquanto estratégias feministas. Então, aqui, esse marco da primeira onda está bem organizado mesmo quanto marco temporal de um período histórico mesmo de luta, de transformação da sociedade. Então, esse primeiro período que a gente convenciona de chamar de primeira onda, ele é esse conjunto, né, internacionalmente, que as mulheres protagonizam em torno da luta por igualdade política e jurídica, né, entre os sexos. Então, o eixo que marca esse primeiro período das atividades feministas é a reivindicação de direitos iguais de cidadania. Então, direito à educação, direito à propriedade, a gente fala bastante, direito a posses, né, o divórcio, e entre outras coisas. E o auge dessa luta de fato, o auge desse momento de fato, a luta pelo sufrágio, que se internacionalizou, aí aconteceu simultaneamente a luta pelo voto feminino em diversos países, né, do mundo. Então, esse movimento de mulheres organizado, assim como todos os movimentos organizados, ele surge, né, a partir de uma resposta de uma situação social de completa desproteção social, né? Nessa época que a gente está falando aqui da luta pelo sufrágio, no início do século XX, a grande maioria das mulheres, elas estavam totalmente desprovida daquilo que hoje a gente tem, né, como direito básico, assim, né? Então, existe uma perspectiva aí muito difundida que as bandeiras levantadas nessa primeira onda do movimento feminista, em especial a luta pelo sufrágio, ela é essencialmente liderada e organizada por aquilo que se chama de feminismo liberal, né? Então, o feminismo liberal é um feminismo completamente oposto ao feminismo que a gente vai estudar hoje aqui, né? O feminismo que está preocupado, de fato, em que as mulheres possam ocupar cargos de chefia no mercado de trabalho, que as mulheres possam ser as CEOs das grandes empresas, mas que não tem uma preocupação real com a situação das mulheres da classe trabalhadora. Então, para o feminismo liberal, é suficiente o direito ao voto, é suficiente que as mulheres possam estar ocupando esses espaços de chefia sem se preocupar que, quando elas estão ocupando esses espaços, estão oprimindo outras mulheres, né, as mulheres da classe trabalhadora, que precisam estar ali, né, suando para que elas possam estar ocupando esses espaços. Então, você tem essa perspectiva de que foram essas mulheres, as liberais, inspiradas, né, na noção de Estado que a democracia da Revolução Francesa, né, a própria Declaração dos Direitos do Homem, né, que surge ali a partir desse momento histórico, tem muito difundido que essa luta inicial da primeira onda, a luta pelo sufrágio, por assim dizer, organizada, liderada, então, pelas mulheres liberais. Mas isso é um equívoco, ou a não dizer que é um equívoco completo, obviamente que as mulheres burguesas têm o seu papel na luta pelo sufrágio, mas um apagamento histórico
do que foram as reais protagonistas dessa primeira onda do feminismo, né? Porque a realidade desse cenário, né, no qual está acontecendo essa primeira onda do feminismo, é de uma transformação econômica e política profunda, né, que vão marcar ali o final do século XIX e o início do século XX, no qual as mulheres trabalhadoras, elas cumprem um papel que é de fundamental importância, né, porque é um momento de avanço da indústria, é um momento no qual avança fortemente a exploração do trabalho, e elas vão ter, né, essas mulheres que estão tendo, né, o seu trabalho explorado, elas vão ter um peso muito forte, né, um peso considerável a esse desenvolvimento, né, do que foi a luta, né, o movimento feminista internacionalmente. Então, para compreender, né, esse peso da luta das mulheres trabalhadoras na disseminação do feminismo, a gente precisa entender que isso está completamente ligado à incorporação das mulheres no mundo do trabalho como mão de obra barata, né? E que essa incorporação delas no mercado de trabalho dessa forma, né, completamente exploradas, vai ser determinante para que elas percebam a importância de se organizar, de lutar por direitos políticos. Então, quem viu aquele filme, né, bastante conhecido das sufragistas, vai ver que é exatamente isso, né? Então, a protagonista ali, né, é uma mulher que está entrando no mercado de trabalho, enfim, está passando pelas mais, enfim, diversas condições ali do que é esse desenvolvimento do capital, né? Então, muito embora esse filme seja amplamente branco, né, uma das críticas, inclusive a Luciana faz muito bem na aula dela sobre feminismo marxista, do outro lado, pondero também aqui que ele é um filme que se passa no Reino Unido, então, de fato, né, a classe trabalhadora e a classe das mulheres trabalhadoras nesse país, ela é amplamente branca, né, então, esse filme acaba ignorando, né, ter o título de As Sufragistas, acaba ignorando, por exemplo, uma luta simultânea que estava acontecendo nos Estados Unidos, também pelo sufrágio, mas que teve uma ampla participação das mulheres negras, né, mas o filme é bem interessante para entender esses elementos que eu trouxe para vocês até aqui, né, que é esse desenvolvimento, né, o próprio caráter do desenvolvimento do capitalismo, nesse período acaba levando uma parte da população feminina a ingressar no mundo do trabalho, né, ingressar nas fileiras do mundo do trabalho, nas piores condições de trabalho, com os menores salários, enfim, então, em condições realmente degradantes. Essa não era uma condição exclusiva das mulheres, mas as mulheres passam por isso de forma mais dura, porque já se tinha, né, essa visão, já se tinha um preconceito que as mulheres não pensavam, enfim, etc., além de estar sofrendo a exploração capitalista, também estavam sofrendo, né, abusos sexuais, enfim. Então, a condição da mulher no mercado de trabalho, nesse cenário, sem dúvida nenhuma, é muito constrangedor e muito pior do que o cenário do homem, né, proletário, enfim, mas que o homem proletário também está passando por condições degradantes. Então, a Alexandra Kollontai, né, uma revolucionária russa, né, ela foi a primeira mulher eleita para o Soviet de Petrogrado, ela também vai ser a primeira comissionária do povo para assuntos do bem-estar social, depois que a Revolução Russa se consolida ali no primeiro momento. Numa contribuição que ela escreve para o primeiro Congresso de Mulheres de toda a Rússia, que é lá de 1905, não reúne só mulheres trabalhadoras, então, nesse congresso aí, ela está fazendo uma disputa, né, dos rumos do movimento feminista com as mulheres burguesas. Ela vai escrever assim, vou pedir licença para vocês, para ler exatamente o que ela escreve. Esse trechinho aqui, essa contribuição dela está num livro chamado A Revolução das Mulheres, é bem interessante. Então, eu vou ler para vocês. A questão feminina, dizem as feministas, é questão de direito e justiça. A questão feminina, dizem as proletárias, é questão de um pedaço de pão. A questão, o movimento feminino surgiram
afirmam as burguesas, no momento em que a vanguarda consciente na luta pela emancipação das mulheres manifestou-se abertamente em defesa de seus espezinhados interesses políticos. A questão se apresentou, responde as proletárias, quando elas atenderam obedientes e apressadas ao melancólico grito das fábricas e passaram a se amontoar em frente aos seus portões, disputando salários com os próprios maridos e pais. O que expulsou essas mulheres de casa foi o choro dos filhos famintos, os olhares aflitos de pais esgotados, a doença do arrimo da família, a própria miséria e a pobreza. Enquanto a mulher não tomava parte direta da produção de mercadorias, enquanto a sua atividade se limitava principalmente à manufatura de produtos domésticos, não podia haver nem sombra da questão feminina como ela é colocada hoje. Mas, a partir do momento em que a mulher pôs os pés na estrada do trabalho, em que o mercado mundial reconheceu seu trabalho, em que para a sociedade ela passou a significar uma unidade de trabalho por si só, a secular ausência de direitos na sociedade, a antiga escravização no seio da família, os velhos grilhões que restringiam sua liberdade de movimento tornaram-se para ela duplamente pesados e duplamente insuportáveis, né? Então, ou seja, enquanto movimento social, enquanto luta das mulheres, o feminismo ele vai ser especialmente o feminismo proletário, uma consequência inevitável, né, desse crescimento da influência das mulheres, da influência feminina na vida e na produção de riqueza dos países, né, mais notadamente, né, vamos dizer assim, a partir do ingresso dessas mulheres no exército da classe trabalhadora industrial, né, que vai levar progressivamente, né, vai fazer com que esse ingresso das mulheres vai fazer com que, progressivamente, além de estar ingressando no exército da classe trabalhadora, elas também passem a adquirir uma consciência das suas próprias condições de vida, né? Então, da sua situação de carência, mesmo antes delas terem entrado no mercado de trabalho, e vai condicioná-las, a partir do momento que elas assumem essa consciência, ao lutar contra essa condição, que elas vão perceber que é insustentável, né? Então, é muito importante a gente compreender esse período histórico para também compreender de que maneira o movimento feminista se levanta, não só a partir dessa perspectiva liberal. Já a Rosa, né, que eu, como a Lu falou, estou estudando ela para o curso que vai iniciar no próximo sábado, num texto já de 1914, esse texto da Kollontai de 1908, e aí também é interessante pensar que esse texto da Kollontai, ele é escrito logo depois, né, ali da primeira tentativa de uma Revolução Russa, que foi fracassada ali entre 1905 e 1907. Então, ali, as mulheres burguesas se empenham em organizar esse congresso numa tentativa de unificar as mulheres, mas não com um compromisso real de assumir um programa que a delegação das mulheres trabalhadoras que se organizam para esse congresso apresentam de uma total liberdade das mulheres, ali com uma série de pautas de jornada de trabalho, de condições de trabalho. Então, na sequência desse texto, a Kollontai vai perguntar ali para as mulheres burguesas se elas vão se comprometer com essas pautas, e a gente tem aí o exemplo do feminismo liberal, a gente sabe que não. E a Rosa Luxemburgo, então, né, nesse texto que já é de 1914, em alusão ao Dia da Proletária, ela também vai escrever um outro trechinho que eu vou também pedir licença para vocês para ler, porque eu acho que elas falando é muito melhor do que qualquer explicação que eu possa dar. Então, a Rosa, nas palavras dela, vai dizer: a proletária precisa de direitos políticos, pois exerce a mesma função econômica que o proletário masculino na sociedade. Se sacrifica igualmente para o capital, mantém igualmente o Estado, igualmente sugada e subjugada por ele, ela tem os mesmos interesses e precisa, para sua defesa, das mesmas armas. Suas reivindicações políticas estão profundamente enraizadas no abismo social que separa a classe dos explorados da classe dos exploradores. Não na oposição entre homem e mulher, mas na oposição entre capital e trabalho. Então,
Esse texto aqui da Rosa, né, ele já está num outro momento, já é de 1914, na Alemanha, nesse período, está acontecendo uma ampla luta pelo sufrágio, né, então, a Rosa, nesse Dia da Proletária, também está pensando, escrevendo sobre isso, é um texto bem curtinho, depois até a gente pode mandar para vocês também. O movimento feminista, de certa forma, por assim dizer, ele também nasce dessa mudança de posição social das mulheres, desse choque que elas tiveram com as condições de trabalho, com a inseguridade social que elas se encontravam, né, e essa realidade cruel de exploração que elas acabam sendo obrigadas, né, a entrar. Então, pensando nisso tudo, a gente precisa compreender o feminismo como um sintoma, né, como uma parte desse desenvolvimento específico, né, da história do próprio capitalismo, né, e que tem como pano de fundo essas mudanças sociais que estavam, pelas quais estavam passando as sociedades modernas no campo do trabalho, da cultura, do Estado, enfim, da vida como um todo, que envolve a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, essa dupla revolução, né, e econômica e política que se gesta aí no meio das sociedades europeias, ela acaba gerando um novo tipo de configuração social enfim, né, vai acabar engendrando aí esse surgimento do feminismo de primeira onda. Então, em termos econômicos dessa nova sociedade, ela passa a configurar um sistema no qual a produção coletiva sai do campo, né, e vai para as fábricas. Então, passa a incorporar aí nesse trabalho fabril, como proletárias das mulheres, e não só mulheres, mas também crianças, né, como essa mão de obra mais barata do mercado, assim, mais explorada. E, no âmbito da coisa, e por isso também a luta do sufrágio acaba sendo uma luta muito importante desse período, vai haver a instituição aí dessa ideia democrática, burguesa, né, de direitos que se desenvolvem a partir dos Estados-nações, da ideia de república, né, de uma democracia participativa mais direta. Mas as condições de trabalho das mulheres fazem delas, então, esse grupo mais explorado do proletariado. E as mulheres ajustadas nessas necessidades do desenvolvimento, né, desenfreado do capitalismo, elas acabam sendo, então, citar aqui um outro trecho da Kollontai, vou ler também, ela vai dizer, né, quanto piores as condições, quanto mais baixos os salários, quanto mais longa a jornada, mais se empregam as mulheres. Então, a entrada são as mulheres no mundo do trabalho nessa condição, e, além de estar nessa condição de pior culpa ali, junto com as crianças, né, no mercado de trabalho, elas, ao mesmo tempo, foram eximidas, né, das responsabilidades domésticas, da responsabilidade da maternidade, né, ou seja, não foram eximidas, não deixaram, não houve junto com esse movimento da sociedade capitalista, dessa inserção das mulheres no mercado de trabalho, não houve junto com isso uma divisão real do trabalho, né, no caso agora do trabalho doméstico, as mulheres vão para o mercado de trabalho com amplas jornadas, com todas essas condições extremamente difíceis, e quando elas chegam em casa, vão ter aquilo que a gente chama de dupla, tripla jornada, porque elas vão continuar responsáveis por todo o trabalho doméstico de cuidado da casa, de lavar roupa, de cuidar dos filhos, etc. Então, as mulheres, essa entrada no meio de trabalho não significou a mesma coisa que também ser libertas do trabalho doméstico. E as que estavam em trabalho domésticos, né, porque a gente sabe que também boa parte do trabalho que as mulheres desenvolviam naquele período era naquele período e até hoje, né, mas pensando aqui historicamente, era também
o trabalho de empregada doméstica, o trabalho de criada nas casas, e aí também em situações extremamente degradantes, humilhantes, no qual as mulheres não tinham nenhum tipo de controle sobre as suas próprias vidas, né, eram ali controladas por uma outra família, quem sabe por uma outra mulher, e totalmente dependente ali do desenvolvimento daquela família. Analisando essas condições históricas, né, que eu trago para vocês até aqui, essa pressão sofrida pelas mulheres, né, dentro do ambiente de trabalho, né, combinado, né, com a exclusão da vida política, né, que é um fator decisivo à organização das mulheres no movimento feminista, em especial também das mulheres trabalhadoras. Então, é assim que se inicia, né, uma luta dessas mulheres em torno de questões, né, que são de ordens legislativas, mas que estão intrinsecamente ligadas com a condição de vida que essas mulheres tinham. Então, elas queriam proteção, né, diante da exploração, do abuso dos patrões, elas queriam redução, regulamentação da jornada de trabalho, aumento dos salários, alimentação, moradia, né, todos esses elementos eram parte dessas lutas, né, por obtenção de um mínimo apoio material, né, uma mínima assistência do Estado para que elas pudessem trabalhar. Então, para que essas, né, pautas, para que essas reivindicações fossem cumpridas, óbvio que essa luta tinha que vir a partir de uma reivindicação, né, a partir de uma luta das mulheres, para que elas mesmas pudessem ter espaço na política, porque, obviamente, que elas sabiam, nós sabemos disso até hoje, que se esse espaço for ocupado exclusivamente por homens, muito provavelmente esses direitos vão ser ignorados, né, não vão ser levados a sério e queriam elas mesmas ser porta-vozes dessas reivindicações que ela tinha. Então, uma das lições, assim, que na minha concepção, né, desse momento histórico, a gente pode tirar, assim, de mais importante, é que essa conquista das mulheres do direito ao voto, ela não cai do céu. Ela é fruto de um longo processo de mobilização, de luta das mulheres, de organização, de movimentos de rua, enfim, por isso que esse filme das sufragistas é legal para quem não assistir, porque vai perceber o quanto essas ações, o quanto a organização das mulheres, né, em movimentos como a própria juntas, enfim, a tomada de partido dessas mulheres vai ser importante para essa conquista de direitos. Então, esse período histórico aí vai ser marcado, né, pela vitória do movimento sufragista em diversos países do mundo, e um desses primeiros países é justamente a Rússia, onde a mobilização das mulheres, mas do proletariado como um todo, né, vai servir de exemplo, vai ser um dos primeiros países a instituir o voto feminino lá em 1917, né, no Brasil, esse direito é conquistado ali em 1933, na era Vargas, ali no governo Vargas. Então, essa talvez seja aí uma das principais lições que a gente tira desses movimentos. E também considerar que esse movimento ele pode ser vitorioso, porque também está ligado com uma série de outras mobilizações, né? Citei aqui a própria Revolução Russa, da classe trabalhadora no mundo inteiro, né? Então, pensar sobre isso, né? Saber que esse movimento está ligado a uma efervescência de outros movimentos políticos, assim como o próprio feminismo de segunda onda também vai estar ligado a uma efervescência de outros movimentos políticos, é que a gente não pode separar esse movimento feminista de uma ascensão de outras lutas que estavam acontecendo no período, como é o próprio exemplo da própria Rússia, né? Então, quero dizer que daqui a pouquinho a gente vai também, né, analisar essa contribuição aí das russas e do socialismo para construir assim, esse movimento feminista de primeira onda, mas também destacar que ainda nesse primeiro momento histórico, né, o papel que as mulheres negras cumpriram, né, como eu falei ali, se por um lado
o filme das sufragistas, ele é muito interessante para a gente compreender aí esse desenvolvimento do capital e como que as mulheres trabalhadoras acabam tomando aí a luta pelo sufrágio, também em torno de luta por melhores condições de vida e melhores condições no mercado de trabalho, se apaga muito dessa primeira onda do feminismo em especial, porque a segunda onda do feminismo vai também ser marcada pelo feminismo negro, é a participação das mulheres negras nesse feminismo de primeira onda, né? Como eu falei, na Inglaterra, de fato, talvez fosse um feminismo completamente branco, porque as mulheres eram, né, em sua maioria, brancas, mas que não é o caso dos Estados Unidos, né, onde a luta sufragista estava combinada com a luta pelo fim da escravidão, com a luta contra a escravidão, e lá nos Estados Unidos, as mulheres negras estavam travando ali uma baita luta aí com as feministas brancas, em especial, para que as suas pautas fossem reconhecidas. Então, aqui a gente tem um exemplo aí conhecido da Black Moses, né, que foi uma afro-americana abolicionista que lutou pela liberdade contra a escravidão, né, guiava aí os escravos norte-americanos para a sua liberdade, os caminhos da liberdade, e que também, né, foi, depois da guerra ali, uma protagonista, uma das principais protagonistas aí do movimento sufragista norte-americano. Então, trazer essa história para cá, né, é bem interessante para a gente compreender aí o quanto o sexismo, né, as identidades de gênero, o racismo, elas estão totalmente ligados na sociedade de classes, tá? Bom, vou pedir um minuto só para eu pegar uma água que eu não deixei aqui, e aí eu continuo, porque senão eu não vou conseguir falar, que eu já tô me trancando. Um minutinho só, Gurias, desculpa. Gurias, eu vou aproveitar e pedir para vocês não esquecerem de seguir a Emancipa Mulher nas redes, no Instagram e no Facebook. Isso aí, Ingra. Desculpa, agora se quiser pegar uma água, porque senão não ia dar conta de seguir falando, porque falo, fica a boca seca. Até esse ponto aqui da aula, a gente está apenas contextualizando, né, a luta das mulheres, essa primeira onda nesse contexto de transformação mundial, né, principalmente do modo de produção e qual foi o contexto histórico que leva essa ascensão aí da luta das mulheres no período. Mas, aquilo que eu já falei, né, um movimento múltiplo, tem diversas teorias, tem diversos agrupamentos. A aula de hoje eu estou focando aí na importância das proletárias, na importância do feminismo marxista e do feminismo socialista. Então, esse é o foco que eu dei aqui, e é determinante, assim, não é o foco que a Carla está dando, não. Esse contexto histórico, essa participação das mulheres trabalhadoras, ela vai ser determinante para explosão do movimento feminista e do movimento feminista como um todo, né, liberal, enfim, no mundo, né. Então, a partir de agora, assim, né, eu quero começar, assim, que a gente passe a extrair, então, o que as marxistas trouxeram de melhor e de principais contribuições para o desenvolvimento do feminismo. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a principal contribuição que as feministas marxistas, daí no caso, vão trazer para a luta das mulheres, e que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de analisar de uma maneira completa, sequer, diria, superficial nessa aula, o método de análise que o Marx desenvolve. Então, elas vão olhar para a situação das mulheres, as feministas marxistas vão olhar a situação das mulheres através do método de análise desenvolvido pelo Marx. Eu gosto muito disso porque, obviamente, eu não me apresentei, né? Eu sou formada em ciências sociais, então, nas sociais a gente aprende a analisar
esses movimentos a partir de métodos. O Marx é um dos fundadores da sociologia, e o método marxista é o método que me convence, o método marxista de análise da sociedade é o método que me convence, é o método que eu defendo que seja o melhor método para que a gente analise a sociedade e, portanto, né, o próprio movimento feminista, né. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar, né, futuramente num curso que a gente dedique-se a entender o que era esse método, o materialismo histórico e dialético, né, que as feministas usam para analisar a condição da sociedade como um todo, a condição da classe burguesa, a condição da classe proletária, a condição das mulheres burguesas, a condição das mulheres proletárias. Então, essa é uma opinião que eu compartilho com a Clara Zetkin, né, que é uma importante feminista, marxista, feminista alemã. Ela era muito amiga da Rosa, ela foi aí a propositora do Dia Internacional da Mulher e responsável pelo trabalho de mulheres na social-democracia alemã. Então, ela diz exatamente isso, né, que apesar dessa visão materialista da história, ela não ter dado respostas prontas para a questão da mulher, ela nos dá algo que é muito melhor, é um método correto e preciso de estudo para a compreensão da questão, né, no caso da questão da mulher. Então, as interpretações que a teoria marxista vai nos apresentar, assim, falando bem brevemente, é que a gente sempre precisa fazer a análise concreta da situação concreta. Então, entendendo sempre que determinado fenômeno social, aqui o fenômeno social que a gente está estudando é o feminismo, é sempre produto, né, da ação dos homens, num determinado estágio, aqui dos homens, né, falando de maneira ampla, num determinado estágio do desenvolvimento das forças produtivas, numa determinada forma de produção de consumo, de comércio, de constituição cultural, política, social, familiar e de classes. Então, no caso do Marx, o objeto de análise que ele perseguiu aí a vida inteira dele e desenvolveu, né, foi o capital, foi o sistema capitalista, mas esses instrumentos analíticos que ele usa para analisar o próprio capital são instrumentos analíticos que nos permitem, são instrumentos analíticos que a gente pode aplicar para diversas outras análises que a gente vai fazer. Então, além desses instrumentos analíticos, ele vai também nos trazer análises que são fundamentais para que a gente possa compreender essa opressão de gênero como um produto histórico, né, fruto de uma construção social, porque muitas vezes a gente ouve, e isso é algo que até hoje é muito disseminado, mesmo com tudo que a teoria feminista já desenvolveu e a própria teoria marxista já desenvolveu, que essa condição da mulher, ela é uma condição natural, porque as mulheres são mais frágeis, que as mulheres são mais fracas, etc. Então, uma das coisas que a gente pode usar aí o método do Marx é justamente para entender que nada disso é real, que é uma construção que não é natural, né, que é uma construção social. Então, a crítica que o Marx faz do trabalho no capitalismo, ela é uma referência à formação teórica que as feministas marxistas vão desenvolver logo em seguida. Então, é a extensão da jornada de trabalho no limite da resistência física, é a extração máxima do trabalho do mínimo possível de trabalhadoras para ter o máximo possível de lucro, é a desvalorização da força de trabalho com esse fim, enfim. Então, esses elementos que o Marx levanta como uma crítica do capital como um todo, são elementos que as feministas marxistas vão também extrair aí da teoria do Marx para poder criar a teoria feminista e para aprimorar as próprias análises que o Marx mesmo fez. Então, apesar dele não ter dedicado ao tema das mulheres, apesar do Marx não ter escrito, e muita gente vai criticar o Marx por isso e dizer, olha só, né, não tem nada acerca das mulheres no trabalho do Marx, enfim, né, tá, macho, branco, europeu, blá, 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 tem essas críticas aí, considerando aquilo que eu já trouxe para vocês, né, em nenhum momento a intenção do Marx é fazer
uma análise da situação das mulheres, apesar de nos permitir fazer uma análise da situação das mulheres a partir do método que ele desenvolve, ele está estudando aí o capital e o sistema capitalismo como um todo, né? Então, isso é muito importante a gente ir datá-lo historicamente e saber que quando ele escreve, essa não era uma questão colocada, né? Mas ele nos dá aí a teoria que ele desenvolve nos dá aí elementos, né, dá elementos para as feministas marxistas seguirem desenvolvendo um trabalho de análise muito importante acerca dessa incansável, né, brutalidade que o sistema capitalista, que os mecanismos de desenvolvimento do sistema capitalista acabam criando, né, especialmente aí para as mulheres e para as crianças naquele período, né, que a gente está falando. Então, a própria Silvia Federici, que escreveu O Caliban e a Bruxa, tem um artigo da Luciana que está publicado no site da revista Movimento, para quem quiser ler. Ela vai dizer, né, que o Marx, então, vai descrever no Capital os horrores que as mulheres e as crianças sofriam na esfera da produção, a etapa do desenvolvimento industrial. Então, vou ler aqui também a Silvia Federici citando o Marx, tá? Eles nos informam sobre as costureiras que morriam por excesso de trabalho e falta de ar e alimento. Ela está citando Marx, em Marx, 1990, página 365. Sobre meninas que trabalhavam sem se alimentar 14 horas por dia ou se arrastavam seminuas nas minas para transportar carvão à superfície. Sobre as crianças que eram tiradas da cama à meia-noite e obrigadas a trabalhar para ganhar um mísero sustento. As crianças eram levadas a um matadouro, onde máquinas vampíricas consumiam suas vidas, enquanto existisse um músculo, um tendão, uma gota de sangue a sugar. Então, mesmo que o Marx ele não desenvolvesse essa concepção acerca da condição das mulheres, ele traz elementos já para demonstrar que eram as mulheres, né, as crianças ainda aqui nesse período, que estavam sendo especialmente aí sugadas, especialmente maltratadas, especialmente exploradas pelas condições de trabalho no capitalismo. E, a partir disso, né, então, a grande contribuição que as feministas marxistas vão trazer para o debate é justamente o fato de que elas foram além do próprio Marx, né, e vão desenvolver aí toda uma perspectiva de gênero para a história do capitalismo, né, entendendo que ele compreende a ótica, né, da formação do proletariado assalariado, mas que não compreende esse ponto de vista das mulheres, né, acaba não compreendendo qual é a visão da qual as mulheres estavam tendo daquele momento histórico, e aí elas vão desenvolver, né, que esses temas ausentes, né, um dos temas ausentes que as feministas marxistas apontam na obra do Marx e que elas vão dar uma atenção especial é justamente a centralidade do trabalho reprodutivo que é desempenhado pela mulher nessa acumulação aí capitalista. Então, por se tratar, né, pelo trabalho reprodutivo, se tratar de um trabalho que não é remunerado, além de depreciado e naturalizado, que é aquilo que a gente já vinha falando, né, ele é muitas vezes, né, equivocadamente desconsiderado ou é visto como uma maneira subordinada ao trabalho produtivo, né. Então, acaba aí não sendo percebido enquanto um trabalho, né, essencialmente necessário, inclusive para o desenvolvimento do próprio capital. Mas, né, é fato, né, que o trabalho reprodutivo, ele também é essencialmente necessário. Então, a procriação, né, o trabalho aí da maternidade, trabalho doméstico, a sexualidade, etc., eles vão contribuir, né, para a própria reprodução da força de trabalho, né? Imagina uma sociedade na qual as mulheres decidissem parar de ter filhos, né? Uma sociedade com que, com certeza, não vamos ter futuros trabalhadores aí. Então, a garantia, né, de reprodução do trabalhador, que envolve todo esse trabalho, e aqui é isso, né,
a reprodução do trabalhador, ele não é só essa tarefa de parir, mas de cuidar, de educar, de lavar a roupa, de dar comida, enfim, ele vai ser essencial na acumulação capitalista, vai ser, então, um dos pilares, né, dessa organização do trabalho mundialista, né? Então, a Krupskaya, que é uma outra dirigente feminista russa, ela vai propor justamente essa problematização, né? Ela vai perguntar, e aqui lendo também as palavras dela, né? Ela vai dizer: por que o trabalho doméstico recai sobre a mulher? Por que não existe essa divisão sexual de tarefas tão estabelecida? Por que as meninas recebem a incumbência de lavar as xícaras, de arrumar a mesa, enquanto para os meninos dizem: o que você está fazendo aqui na cozinha? Por acaso isso é coisa de homem? Qual o motivo das meninas presenteadas com bonecas e louças e os meninos com trem e soldadinhos? Então, olha só o quão atual os elementos que elas estão levantando naquele período, e o quanto, muitas vezes, essas coisas que a gente questiona e que a gente acha que está intrinsecamente ligada exclusivamente ao gênero, à questão da mulher, intrinsecamente ligada, na verdade, à questão da economia global como um todo. Está intrinsecamente ligada à questão do sistema capitalista e do quanto ele necessita disso para se desenvolver. Então, as respostas para essa pergunta que a Krupskaya faz, elas estão por muito tempo justificadas com a individualidade, como se essa fosse a questão, a tarefa natural das mulheres, né, como se elas fossem naturalmente aí predestinadas a isso, como se elas fossem aí interessadas em fazer esse trabalho, né, por características biológicas e naturais da espécie mulher, né. E a própria Krupskaya vai retificar isso aí e vai dizer aqui, também peço licença para ler as palavras dela. Em essência, não há nada no trabalho doméstico que faça com que ele seja uma ocupação mais adequada para a individualidade da mulher do que para a do homem. Por que o homem não pode realizar afazeres domésticos junto com a esposa? A questão não é que esse trabalho seja inerente à esfera das mulheres, mas sim que o marido precisa trabalhar durante a maior parte do tempo fora de casa para garantir o sustento. Enquanto isso acontecer, haverá algum fundamento para que as tarefas de casa sejam realizadas exclusivamente pelas forças femininas. Mas, à medida que a mulher é cada vez mais forçada também a se dedicar e assegurar o seu ganha-pão, os afazeres domésticos tomam um tempo adicional e não é justo que os homens não contribuam para a sua realização. Da mesma forma, se a profissão do marido permite que ele tenha muito tempo livre, não é justo que ele considere indigno se dedicar ao trabalho doméstico em pé de igualdade com sua esposa. Então, enfim, depois a Krupskaya vai seguir, ela vai levantar uma saída política para isso, que vai ser revertida ali na opinião dela, né, deveria ser revertida, e essa posição com uma educação igualitária ainda na primeira infância, né, vai dizer que isso é preciso, enfim, para que os meninos não considerem esse trabalho doméstico um trabalho indigno de ser realizado. Bom, no fundo, né, a descoberta encabeçada pelas feministas marxistas sobre a centralidade do trabalho reprodutivo não remunerado das mulheres acaba provocando não só uma inovação teórica sobre a natureza do capitalismo em si, como também acaba levantando a luta contra o próprio capitalismo, né? Então, essa inovação vai acabar revelando que a luta anticapitalista ela não vai acontecer apenas nas fábricas e nos locais de trabalho. Do ponto de vista prático da coisa, se as mulheres param de fazer o trabalho reprodutivo, né, o centro nervoso ali, né, da produção da força de trabalho, vai parar. Então, ao reconhecimento disso, né, se somando à
importância da participação das mulheres da política vai gerar aí uma série de novas estratégias de classe que vão ser profundamente transformadoras do rumo da própria luta de classes, né? Então, esse é um elemento essencial aí das contribuições teóricas do feminismo marxista, esse elemento do trabalho doméstico, né? E outra aplicação aí imediata dos preceitos do materialismo histórico, que vai auxiliar as feministas a pensar aí o problema da emancipação feminista, que um outro elemento que eu considero bastante importante, né, é um elemento que o Engels vai levantar no livro Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Na tese que o Engels vai levantar no livro, a opressão da mulher, ela nasce conjuntamente com a opressão de classe na passagem da selvageria para a barbárie, né, no momento em que há o advento da propriedade privada e a subordinação da mulher de hoje para explicar isso. Espero que o que eu falei até aqui leve vocês aí a ter o gostinho de querer assistir também a aula da Luciana, ou enfim, né, de ler o próprio livro do Engels, porque essa organização familiar, né, a divisão social do trabalho, enfim, esses elementos que a Lu vai nos explicar muito bem na aula dela, que são extraídos dessa produção do Engels, né, eles vão ser essenciais aí para a compreensão da situação da mulher de subordinação em relação ao homem, né, então vai reforçar aí a dependência econômica, vai fazer aí elementos que hoje a gente tem bem estabelecidos, né, de que na família o homem é o burguês e a mulher é o proletário, né, então é bem importante a gente entender esse ponto aí, porque é na família que vai se inaugurar esse controle patriarcal, e hoje no movimento feminista a gente fala bastante sobre o patriarcado, né, então outros elementos aí muito claros de divisão do trabalho, da monogamia, do trabalho doméstico, enfim, vão ser levantados pelo Engels, né, e que vai ajudar a gente a compreender aí que com o capitalismo, né, a condição de libertação das mulheres acabam ficando aí muito desfavoráveis, né. Então, seguindo aqui, o próprio desenvolvimento capitalista é o que gera essas contradições, né, em qual a mulher, então, está indo para o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, é mais explorada, com jornada de trabalho exaustiva, péssimo salário, etc., né, maior subordinação da mulher, enfim, e tudo isso em meio ao próprio trabalho doméstico. Então, é por isso, por todos esses elementos aí, que as socialistas vão dizer, né, que somente no socialismo é que se pode criar as condições plenas para que a mulher seja de fato, né, libertada. Então, elas apostam numa organização familiar que corresponda ao papel da mulher nesse novo modelo aí de produção, no qual todos são responsáveis pelo trabalho. Então, elas vão apostar de que o trabalho doméstico, né, o cuidado da casa, a limpeza, a alimentação, a educação, enfim, vão sair da esfera privada e vão passar a ser aí serviços públicos garantidos pelo próprio Estado, com refeitórios, creches públicas, etc. E olha que até hoje, né, isso é
elementos que a gente precisa estar brigando e precisa estar lutando, né? Então, é bem importante tudo que as socialistas acabam levantando nesse momento aí, nesse período histórico de primeira onda, mas também é importante que a gente entenda isso justamente dessa forma, como um período datado, porque, como eu disse, né, até hoje a gente está lutando por isso, então não significa que porque foi levantado naquele período, encerra nesse período, né? Então, outro elemento, né, que elas vão levantar é que, e um elemento que a gente também debate até hoje, é que as opressões de gênero, elas não são sentidas de maneira igual pelas mulheres da classe trabalhadora, da mesma forma, não é sentido igual pelas mulheres burguesas. Então, a Clara Zetkin, ela vai dizer que as mulheres da alta classe da época, elas tinham propriedades, né, e assim elas tinham a possibilidade de desenvolver a sua individualidade e viver da maneira como elas bem desejassem, ao não se sentirem forçadas a realizar o trabalho doméstico, né, elas tinham condições de transferir seus deveres como mãe, como dona de casa, né, para pagar outra mulher para satisfazer esses problemas, essas funções de casa, né. Então, a contradição disso, entretanto, vem justamente do fato de que essa condição não tornavam essas mulheres isentas, né, as mulheres burguesas aqui, do fato de serem oprimidas e subjugadas pelos maridos. Então, essa subjugação da mulher dos homens, esse elemento, né, da opressão aí, vai ser o centro das demandas que o movimento feminista burguês, né, apresenta. Então, lutar contra o mundo que é essencialmente masculino, da classe delas, né, e o que a Clara Zetkin vai dizer que é numa batalha semelhante à que a burguesia travou contra a nobreza, ou seja, né, uma batalha para remover as diferenças baseadas nas posses das propriedades. Já no que diz respeito à luta do proletariado feminino, a reivindicação delas vai em relação essencial, né, com os direitos, né, ao qual estavam relacionadas aí a própria necessidade do capitalismo, né. Então, essa é a razão, a luta por direito para não ser explorada, né, o direito por ter alimentação. Então, essa é a razão pela qual as mulheres se tornam parte da vida econômica naquele período, né, indo para as oficinas, indo para as máquinas em condições precárias, e elas iam porque elas acreditavam que elas podiam, assim, construir, né, uma vida melhor para ela, uma vida melhor para os filhos delas, mas que isso, na verdade, acabava, enfim, fazendo com que elas tivessem, na verdade, uma jornada de trabalho que era dupla e que, diferente das mulheres ali burguesas, elas vão estar, então, oprimidas, não só no âmbito privado, mas também no âmbito público. Então, estão oprimidas no âmbito da família e estão oprimidas no âmbito do trabalho. Então, trago aqui esses elementos aí, né, depois a gente pode resgatar todos eles, que é do método, que é da questão do trabalho doméstico, que é da questão do ponto de vista, que são as principais contribuições aí, inovações que o feminismo marxista faz para a luta das mulheres. E aí, por fim, bem breve, né, a gente fazer exatamente 1 hora de aula, vai passar uns 5 minutos de 1 hora, e aí a gente pode abrir para o debate, fazer a experiência, né, do que foi a própria Revolução Russa e o feminismo soviético, porque enfim, né, uma experiência que foi aplicada, enfim, e que traz para a gente elementos interessantes. Então, esses fundamentos que eu trouxe para vocês aqui, ele se dá aí, né, de uma maneira bastante emblemática nesse processo revolucionário russo, né, as mulheres proletárias russas, elas se organizam de maneira exemplar, né, para combater as contradições pelas quais elas passaram. E um exemplo disso, né, é o próprio 8 de março, né, que
o mote aí, é o pontapé inicial para que a gente tenha a nossa aula de hoje, né? Muita gente pensa que a máquina capitalista usa, né, todo o seu aparato a nos dizer que o 8 de março é dia da gente receber flores, um dia de a gente presentear as nossas mães, as nossas esposas, enfim, né, com presentes que signifiquem esse dia, né, bombons, flores, etc. Mas esse dia, a origem do 8 de março é justamente a luta das mulheres trabalhadoras em diversos países do mundo. Então, o sistema capitalista, ele contradiz, ele inverte de uma maneira absurda o significado do 8 de março. Por isso, a importância, né, da gente estar intervindo aí sempre. Esse ano a gente está passando por uma condição especial, né, da pandemia, muito difícil, mas eu ali, via Emancipa Mulher, via a minha organização partidária, que é o PSOL, a gente sempre participa e sempre tenta marcar o 8 de março, não como um dia de flores e presentes, mas como um dia no qual as mulheres estão lutando por direitos. Então, uma visão aí que muita gente tem, e que é muito difundida sobre o 8 de março, é que data aí de uma história de uma fábrica, né, que foi queimada, né, após um incêndio intencionalmente organizado pelo dono da fábrica, depois de que as mulheres haviam reivindicado aí mais direitos e morreu 130 mulheres. Esse episódio, ele pode ter acontecido, enfim, né, ele é importante, se torna um marco, né, para as lutas das mulheres operárias, mas não é o elemento primordial que marca o 8 de março. A história real do 8 de março, né, ele é vinculado aí especialmente com essa luta que as mulheres russas estão fazendo, né, naquele período ali da Revolução. Então, ele vai ser concebido aí pela primeira vez, né, vai ser defendido pela primeira vez na segunda conferência da Internacional das Mulheres Socialistas. Então, essa segunda conferência ela é datada de 1910, né, une mais de 17 países, enfim, é um esforço que as mulheres trabalhadoras fazem na intenção de conseguir canalizar aí os esforços pela luta do voto do voto feminino, enfim, mas a data vai se consagrar, né, e definitivamente assumir aí esse dia, né, o março em si, a partir da mobilização das mulheres russas em fevereiro de 1917, e aí aqui tem uma diferença de calendários, né, naquele período a Rússia utilizava o calendário juliano, para nós, né, o 8 de março, calendário gregoriano. Nesse momento aí, o país estava passando por um período econômico e político crítico, miséria, enfim, falta de abastecimento, enfim, todos os problemas ali que vão ser gerados a partir da guerra, da Primeira Guerra Mundial, né, de 1914, e a insatisfação, né, da massa camponesa, operária russa com essa situação era muito latente, mas, e vai depois culminar com uma Revolução Russa, mas a primeira movimentação massiva desse processo revolucionário que ganha a Rússia em 1917 é justamente uma manifestação espontânea, organizada pelas mulheres operárias que estavam aí vinculadas ao setor têxtil e acabaram tomando aí as ruas de Petrogrado. Se narra que mais ou menos 90 mil trabalhadoras se manifestaram naquela época, né, contra o domínio czarista e contra a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E aí já, né, nessa primeira manifestação aí que explode a Revolução Russa, as mulheres estavam lá pedindo igualdade com paz e terra, né. Os operários, nessas condições precárias, aí, os operários homens, né, na qual a Rússia estava passando no momento, imediatamente se somam, né, em solidariedade, enfim, vai acabar gerando ali todo o processo da Revolução. Então, aqui eu vou citar o Trotsky, na história da Revolução Russa,
e vai reconhecer aí que as mulheres foram sem nenhum Trotsky aqui, né, para colocar para vocês quem ele era, um dos principais dirigentes aí da Revolução Russa, comandou o Exército Vermelho, enfim, ao lado do Lenin, foi um dos principais responsáveis aí pela vitória da Revolução Russa em 17, e depois, assim como fatalmente acabam morrendo ali no período do stalinismo, né, quando a Revolução Russa, né, o processo revolucionário russo acaba se degenerando por completo, né, e a partir dessa degeneração aí acabam morrendo também os direitos que as mulheres fortemente avançaram aí no início da Revolução, né, no processo de instauração do governo operário. O Trotsky também vai ser, enfim, né, perseguido pelo stalinismo e morto no México alguns anos depois. Então, vou ler um trechinho do Trotsky aqui para vocês. O 23 de fevereiro, o Dia Internacional da Mulher. Os elementos social-democratas se propunham a festejá-lo na forma tradicional, com assembleias, discursos, manifestos, etc. Não passou pela cabeça de ninguém que o Dia da Mulher pudesse se converter no primeiro dia da Revolução. Nenhuma organização fez um chamamento à greve para esse dia. A mais combativa organização bolchevique, o Comitê do Setor Operário de Viborg, aconselhou que não se fosse greve, né? Qual era a posição do comitê? O que parece unanimemente aceita às vésperas do 23 de fevereiro. No dia seguinte, omitindo suas instruções, declararam-se em greve as operárias de algumas fábricas têxteis e enviaram delegadas aos metalúrgicos, pedindo-lhes que acompanhassem o movimento. É evidente, portanto, que a Revolução de Fevereiro começou de baixo, vencendo a resistência das próprias organizações revolucionárias, com a particularidade de que essa iniciativa espontânea seguiu a cargo da parte mais oprimida e coibida do proletariado, as operárias do ramo têxtil, entre as quais há de se supor que houvesse não poucas mulheres casadas com soldados. O resultado imediato da iniciativa política das operárias russas em Petrogrado foi a queda da autocracia czarista e a derrubada da dinastia dos Romanov, que já governava a Rússia, né, desde 1613. E isso foi só o começo, né? Esse trecho aí é só o começo da Revolução Russa, né? Essa explosão espontânea aí das mulheres, no março de 17, né, são o prenúncio, né, são o estopim aí da Revolução. As mulheres, elas literalmente preparam o terreno para o que vai ser a explosão das lutas revolucionárias naquele ano, e em meio a essa intensificação da participação, né, das mulheres nas greves, nas mobilizações, a estratégia de organizar essas mulheres, né, ou seja, porque isso também é muito importante, né, aqui as mulheres estão numa mobilização espontânea, mas a organização, ela é importante para que as vitórias, elas se consolidem, né, então, as mulheres socialistas que se organizavam naquela época partidariamente logo perceberam, né, a importância de organizar essas mulheres para uma estratégia que fosse socialista, revolucionária e etc. Então, começam aí já há muito tempo, elaboravam sobre isso, mas acabam, a partir dessa organização, obtendo aí vitórias muito importantes. A Clara Zetkin vai dizer, né, que é apenas junto com as mulheres proletárias que o socialismo vai ser vitorioso. Então, as feministas, né, elas acabam levando a cabo, né, um trabalho muito importante em meio a essa parcela aí da classe, e que a mobilização delas ia ser imprescindível para que a evolução socialista, para que uma nova forma de sociedade fosse ser vitorioso. Então, elas passam a desempenhar um papel que é duplo,
porque elas consideram extremamente importantes essa atuação no movimento operário como um todo, e, ao mesmo tempo, além de ter que estar contra isso, né, contra a opressão de classe, elas também vão pôr aí na ordem do dia a opressão de gênero. Então, elas vão enfrentar, imagina, né, a gente está falando de 1910, 1917, 1914, vão ter que enfrentar aí um partido, uma organização política e própria organização social como um todo, que era recheada de homens que consideravam a causa da mulher uma causa menor. Então, essas mulheres aí organizadas na Rússia, elas vão priorizar a organização de congressos, e desses congressos, elas organizam vários, né? Alguns eu já até citei aqui. E desses congressos, elas vão acumular aí uma série de temas que vão fazer parte, né, do programa socialista, marxista das mulheres, né? Então, vai ser o sufrágio, a condição das mulheres trabalhadoras, das camponesas, o amor livre, o casamento, a maternidade, trabalho doméstico, aborto, prostituição. Tudo isso não é pouca coisa, né? Imagina falar de amor livre nesse período histórico no qual a gente está falando hoje, sendo que isso até hoje é um tabu. Todos os elementos que elas acabam levantando naquele período até hoje são elementos que a gente precisa seguir aí defendendo. Então, nesse programa delas, né, nesses congressos, elas vão elaborar esse programa, né, que vai envolver aí a igualdade entre homens e mulheres, vai envolver a socialização do trabalho doméstico, a abertura de creches, escolas, lavanderias, refeitórios públicos, né? Tudo isso pensando naquilo que a gente já falou até aqui, que é justamente essa intenção de que as mulheres saiam do trabalho doméstico, que elas possam sair do trabalho doméstico, né? Que elas tivessem condições de ser alfabetizadas, educadas, enfim, para que elas pudessem se envolver de maneira integral, né, ou de uma maneira pelo menos completa, enfim, ou igualitária aos homens na vida pública e na condução do governo, além, obviamente, né, essas são as pautas específicas das mulheres, mas as mulheres socialistas estão aqui, então, elaborando também e corroborando com todo o programa que envolve ali a emancipação da classe trabalhadora. Então, após a consolidação da Revolução Russa, né, em 1919, vai se criar um aparato, né, no Partido Comunista que vai ser responsável por dialogar com essas mulheres. Ele é, até hoje, um dos mais massivos aparatos organizados partidariamente, que é o Departamento de Mulheres do Secretariado do Comitê Central do Partido Político, do Partido Comunista Russo. Então, ele vai ser criado pela Kollontai e ele vai se manter ativo ali até 1930, já logo em seguida, no percurso aí da degeneração do que foi o processo revolucionário russo, né? Então, esse processo, ele teve grandes dirigentes, teve grandes contribuições, que teve também grandes conquistas. Então, a Rússia revolucionada já, né, logo após a Revolução Russa, a Rússia vai declarar aí a igualdade entre homens e mulheres, vai ser uma das primeiras medidas que eles vão tomar, vai ter a substituição do casamento religioso pelo casamento civil, vai se ter o direito ao divórcio, vai se ter o direito ao voto, né, o direito ao aborto, ele é alcançado em 1920, faz da Rússia, né, e o primeiro país, o primeiro estado do mundo a permitir a interrupção da gravidez como uma questão de saúde pública, né, como um procedimento legal, gratuito, seguro, e tudo isso forjado aí na Constituição, na legislação, nesse processo transitório dessa Rússia efervescente. Depois, falo desses marcos iniciais, depois com muita tristeza, tudo isso acaba se perdendo aí na degeneração do que foi esse processo revolucionário russo, no que foi aí o
o stalinismo, enfim, então, muito desses direitos que as mulheres haviam conquistado acabam retrocedendo, também à base de muitas mortes, de muita perseguição, de muita opressão instaurada nesse período aí da Rússia, pós-morte do Lenin, ali, início de um governo stalinista. Então, vou encerrar por aqui, não vou falar da segunda onda, eu acho que a segunda onda traz aí, gente, contribuições extremamente importantes de mulheres, que por muitas vezes a gente precisa disputar a importância delas para a construção de um feminismo classista, como é a Angela Davis, né, que escreveu aí Mulheres, Raça e Classe, na efervescência dessa segunda onda do feminismo, mas como a ideia de hoje é ser um mini curso, né, como eu imaginei, enfim, aí a gente não conseguiu ter tempo de desenvolver toda a história da luta das mulheres. Felizmente, né, uma história bastante complexa, de muita resistência, de muita luta, mas eu acho que esses elementos que eu trago aqui, como os elementos da primeira onda e dessa contribuição teórica das mulheres, são suficientes para a gente ter um debate bem, bem qualitativo. Então, encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido aí de fácil entendimento, mas é um tema complexo, assim, então, chatinho, e que é uma lição aí, né, também do marxismo e das feministas socialistas, que a gente precisa pensar teoria e ação, né, a teoria e prática aí juntas. Então, encerro por aqui, vamos abrir aí o debate. Vicky, como mais, assim, o que surgiu são indicações que eu acho que vale muito a pena, já começo aqui com uma logo de cara, que é um manifesto, né, o método do Marx, ele vai desenvolver aí em diversos livros, assim, eu mesma não li, por exemplo, todo o Capital, né, mas tive o privilégio aí de fazer um curso acadêmico que me permitiu estudar o método marxista de uma maneira mais, enfim, objetiva. Eu acho que como leitura inicial, assim, do Marx o Manifesto do Partido Comunista, sem dúvida, é um livro bem fácil, com ideias bem fácil de se ler, mas com ideias bastante complexas, né, para se extrair dali. Então, dou essa indicação de leitura para vocês. Tem muita coisa, gurias, porque muitas dessas contribuições, então, por exemplo, tem a mulher, eu nem vou me recordar agora exatamente como é que é o título do livro, mas é A Nova Mulher e a Nova Moral Sexual, da Alexandra Kollontai, que vai debater esse tema do amor livre, enfim. Mas, por exemplo,
a leiturinha da Rosa que eu fiz ali, que é da Proletária, está disponível na revista Movimento, a gente pode mandar para vocês. O discurso da Kollontai ali, né, que ela vai contrapor a questão da mulher burguesa para a mulher proletária, ele tem esse livrinho que eu falei ali no início, que é A Revolução das Mulheres. Eu não tenho ele em PDF, eu posso ver se eu encontro alguma coisa na internet, enfim, mas esse da Rosa Luxemburgo está disponível no link, o manifesto vocês também vão encontrar facilmente na internet, o artigo da Luciana, o Caliban e a Bruxa não está disponível na internet, que é o da Silvia Federici, né, mas tem um artigo da Luciana que também está disponível na Movimento, enfim, a gente pode fazer, né, me comprometo aí com a Vicky e a Estrela da gente buscar essas leituras aí que estão disponíveis na internet, muita coisa que as revolucionárias russas produziram, que são artigos bem pequenos, então, porque são discursos, né, que elas dão nesses congressos, né, no próprio partido, enfim, então, hoje estão transcritos e que naquela época precisavam ser escritos, eram publicados em jornais, enfim, né, uma tradição marxista também de fazer o debate desta forma. Porque tudo isso está aí disponível no marxist.org, enfim, tem bastante coisa disponível na internet. A gente pode pensar aí nessa função aí de mandar para vocês por e-mail essas indicações. Filme, eu vou ter que dar uma pensada, porque agora nenhum, assim, me vem à cabeça, né, eu não vou conseguir indicar sobre a luta das mulheres negras que perpassem esse período. Tem algumas coisas, tem um discurso que eu cito muito nas minhas aulas sobre feminismo negro, da Sojourner Truth, e eu não sou uma mulher, ela está fazendo, então, esse discurso aí justamente num encontro com feministas brancas, e está pondo ali a condição das mulheres negras, os elementos que elas levantam como importantes para as feministas brancas e que não correspondem aí à realidade das mulheres negras. Então, esse discurso está bem disponível na internet, e deixa eu pegar aqui para vocês. Tem também, obviamente, né, não é a intenção da aula de hoje, mas sobre a luta das mulheres negras, o nosso curso, né, o Laudelina de Campos Melo, ele é muito completo, inclusive no sentido de compreender aquilo que eu falei para vocês no início da aula, né, de que a gente nomeia no Laudelina, na Emancipa Mulher, a gente nomeia, assim, uma série de outros processos que não são entendidos como processos feministas, né? Então, essa organização das mulheres contra a escravidão, essa necessidade aí que as mulheres negras têm, que não é real, né, essa função de que as mulheres negras não estavam no mercado de trabalho, eram já exploradas pela escravidão, que a gente fala melhor aqui nesse material, ele também está disponível na internet para baixar, para download, acho que agora a gente já não tem mais a enviar, depois eu posso ver se a gente ainda tem, o mandato da Luciana estava enviando por correio, e também aproveito para fazer uma propaganda, porque ele é um livro de 2 ladinhos, né, e do outro lado dele vai ter aí uma análise que é produzida pelas mulheres da organização que eu componho, o Movimento Esquerda Socialista, uma organização interna do PSOL, faz parte a Luciana também, nesse segundo lado aqui, que é empoderar as mulheres na construção de uma alternativa de poder, aí é uma tentativa das nossas mulheres de... A Tainá está dizendo que a gente ainda tem. Depois a gente vai botar aqui o número para pedir. A gente ainda tem cartilhas para enviar por correio. Então, desse outro lado aqui, uma contribuição de um grupo de mulheres marxistas para a gente pensar a realidade atual aí, pensar o século XXI, pensar as condições que a gente está vivendo hoje. Obviamente foi escrito antes da pandemia, então a pandemia nos coloca ainda mais elementos aí para as mulheres que, assim como eu reivindico o feminismo marxista, estarem pensando, elaborando, analisando. Então, está disponível na internet e a gente ainda tem para enviar por correio. Não sei se... Eu queria que vocês pudessem abrir os microfones aí, fazer uma rodada de inscrições, falarem um pouquinho aí, acho que até o meio-dia,
colocarem aí as ideias que vocês tiveram, o que vocês pensaram, não necessariamente perguntas, mas o que vocês pensaram da aula, o que vocês pensaram dessa exposição toda, o que vocês, enfim, o que vocês acharam. Cartilha Laudelina de Campos Melo. Ela é uma cartilha que a gente elaborou aí para o curso Laudelina de Campos Melo, que é o nosso curso-chefe da Emancipa Mulher, e aí aqui, né, não é sobre feminismo marxista, é sobre o feminismo de uma maneira geral, a gente fala sobre vários feminismos, né, que não são como na nossa aula de hoje. Ele é um curso pensado para que as mulheres possam reproduzir este curso, o curso Laudelina de Campos Melo, nas suas localidades, nos seus bairros, nas suas cidades. Oi, posso falar rapidinho? Meu nome é Ida Chauns, de Pelotas. Eu só queria comentar sobre a ironia de eu ser uma costureira, né? Trabalho há quase 30 anos nessa profissão, e ser tão ligada, assim, em gostar tanto desse comunismo, desse socialismo. Nunca estudei, estou começando assim agora, me filiei recentemente ao PSOL, sou uma admiradora da Luciana e tantas outras aí, né, comunistas e socialistas. E tão interessante esse 8 de março, né, eu viro hoje a saber direitinho, que ele começa justamente nessa área que eu atuo. E essa área aqui em Pelotas, principalmente, eu falo sempre com as minhas colegas de profissão e amigas, essa questão de ainda ser tão escravagista e tão, assim, opressora, sabe? E muitas mulheres oprimiam outras mulheres. Eu até fiz um comentário aí no chat, né? Então, assim, eu sou formada em letras pela UFPEL, ainda não atuo como professora, né? Mas eu me vejo cada vez mais me colocando nessa situação de mudar, talvez, de profissão, justamente para conseguir começar a alertar. É uma coisa que me inquieta muito, a questão dos nossos jovens, as nossas crianças não saberem interpretar o que está sendo, né? Que eles estão sendo oprimidos, né? E quem sabe dar uma doutrinadazinha, né? Já que a gente não doutrinou, e olha onde é que estamos, né? As gerações antigas, os professores estão acusados disso, nunca fizeram, né? E, e chegamos onde chegamos. Então, assim, eu queria comentar da ironia de eu ter essa ansiedade tão grande de conhecer mais, aprender mais, né, sobre o feminismo, sobre as lutas socialistas, né, e essa luta das mulheres ter começado tão dentro de um contexto onde eu me insiro e ainda sinto muito o que elas sentiram. Claro, nunca na proporção, né, de exploração, mas me sinto muito, muito explorada, sinto que nos calam, que nos cortam, né, e uma das meninas comentou logo em seguida, quando eu falei da minha profissão, essa questão das mulheres, né, dessa revolta que fala lá na distopia do conto de Aya, né, se a gente resolvesse, então, não ter mais filhos, né? Como ficaria? Iam nos obrigar, como, né? Então, agradecer a tua fala, Carla, achei tudo maravilhoso, e colocar essa ironia, que achei tão interessante, assim, esse ponto, de onde nós nos colocamos, né? E seguimos na luta. Um abraço a todas. Muito bom, para a gente ver como está até hoje. Vai lá, Indra. Ai, gurias, que delícia encontrar vocês. É demais, cara, assim, ó, eu acho que é para encher o coração de esperança, assim, ó, no sábado de manhã, no meio desse momento tão obscuro que a gente está vivendo, assim, que é um momento muito preocupante, e a gente não pode esquecer disso, sabe? Mas também não pode pirar com isso, como manter o equilíbrio, ninguém sabe. Mas, de toda forma, eu queria agradecer muito, assim, todas por não desistirem da luta, sabe? Acho que é muito importante a gente estar espaços, ninguém mais, mas uma forma que são as ferramentas que a gente tem. Eu só queria trazer uma reflexão, assim, de quando a gente fala de que o gênero nos une e a classe nos separa. Eu sou filha de empregada doméstica, e para mim é sempre quando saiu a PEC das domésticas, assim, para mim é um exemplo muito claro de como isso ocorre na prática, assim,
que as primeiras pessoas que se pronunciaram contra a PEC das domésticas foram as patroas, foram as mulheres patroas, cara, não foram os patrões homens, foram as mulheres patroas que fizeram seu cartazinho, chamaram a Veja, pediram para gravar o protesto delas e tal. Tem até alguns vídeos no YouTube, assim, e que é muito chocante, porque também são mulheres, também são mães, também, em teoria, também seriam pessoas que sofrem as mesmas opressões da sociedade, só que na prática não mesmo, cara, sabe? Então, são perspectivas muito diferentes de vida, e a luta de classes, ela é muito clara. A gente é parceira até o momento que a luta de classes não incomodar. No momento que ela incomodar de alguma coisa, a gente não é mais parceira na luta com as mulheres que não são as mulheres trabalhadoras. A gente vai lutar contra o machismo, a gente vai lutar pelo meu corpo, minhas regras, a gente vai lutar pelo direito ao aborto junto, a gente vai lutar com tudo isso, a gente vai lutar junto. Mas vai chegar um ponto ali, ó, que de repente elas não vão mais achar interessante as nossas lutas e vão saltar fora. E por isso que é tão importante a gente ter essa consciência e ter esse estudo, esse diálogo, assim. Aproveito para parabenizar a Carlinha. Eu e a Vicky, a gente fazia uma conversa paralela de como Carlinha consegue pegar um assunto super complexo e dar uma facilitada para a gente refletir sobre ele agora, sem precisar ser uma aula super academicista, e não que isso não seja importante, é importantíssimo, mas às vezes a gente também precisa ter uma conversa papo reto, assim, ó, para a gente botar na prática da nossa vida diária, como que funciona esse negócio, né? O Marx lá, não sei lá que ano, o que esse velho palhaço tem a ver com isso? Velho branco, não sei o quê, machista, a galera adora, né? Ah, o Marx machista, não sei o quê. O que tem a ver com a nossa vida agora? Isso é importante, tinha que trazer para o agora, e isso é trazer para o agora, sabe? É a gente refletir sobre isso. Também tem eu pensei num filme agora para indicar, mas eu esqueci o nome. Eu vou mandar no bate-papo, que tem muitas críticas, tá? Não é 100% filme, mas ele dá para trazer umas reflexões legais. Tem na Netflix, é um filme francês, que é uma distopia que troca, assim, vira uma sociedade feminista. É uma sociedade machista, que nem que a gente vive e tal. O cara bate a cabeça e ele acorda numa sociedade que radicalmente troca o papel. E, de repente, ele é um cara que chega a trabalhar com uma blusa branca e é assediado pela patroa porque ele tá com o farol aceso. Tipo, traz várias... Isso, eu não sou um homem fácil, Clara. Sensacional. Assistam. Tem várias críticas, de fato, não é um filme 100%, assim, a gente que já é inserido da militância fica com os pés atrás em algumas cenas, mas, no geral, é interessante tu fazer essa análise do quanto é chocante quando a gente troca de papel, assim, quando eu converso com pessoas que não são inseridas no feminismo, no rolê, assim, na militância e tal, eu gosto de fazer esse exercício de trocar o papel, né? Às vezes, quando eu faço fala nos lugares, eu falo sempre da globeleza, né? Eu falo, imagina que massa, o cara pelado, cheio de glitter ali, parará, né? Só o pinto cheio de glitter e não sei o que, tipo... E daí todo mundo começa a rir, eu falo, viu como é ridículo? Quando a gente troca de papel, é ridículo. E como que a gente não acha ridículo quando é a gente nesse papel, sabe? Enfim, essas coisas. Eu queria trazer essa reflexão das empregadas mesmo, porque eu acho que é muito... trazer para a nossa realidade, assim, a questão da luta de classes. Ai, me empolguei, gurias, eu morro de saudade de encontrar as pessoas, desculpa. É isso, gurias. Mais alguém? Queria falar alguma coisa? Ligar as câmeras, voltou. Eu só vou, assim, né, encerrar, antes da gente tirar foto, pedir para vocês não saiam, pra gente fazer uma foto bem bonita. É isso, né, isso que a Ingra trouxe, e um pouco da minha vontade com essa aula, é que vocês fizessem esses links, assim, né, com essa realidade que a gente vive hoje, que vocês percebessem
a importância da organização das mulheres, para que vocês também desmistificassem um pouco essa ideia de que é uma concepção liberal, enfim, que as mulheres trabalhadoras não foram protagonistas dessa luta. E tudo isso é um apagamento histórico proposital do capital para disputar com a gente essa ideia de, hoje se tem muito difundido de que é importante que a gente seja a chefe, a burguesa, a dona do mercado, do empreendimento, né? Enfim, hoje até para falar aí, né, de empreendedorismo, uma série de outras coisas que vão, né, se atravessando aí nessa realidade complexa. A minha ideia era que vocês tivessem elementos para que pudessem fazer esses links. Não foi fácil, eu queria poder que a gente tivesse mais tempo, mas com certeza aí vamos pensar em outros cursos, vamos fazer um segundo mini curso aí para a gente falar sobre a contribuição das socialistas para o feminismo de segunda onda, enfim, e seguir atualizando os nossos debates aí acerca do feminismo para a gente possa seguir na luta. A gente tem um 8 aí, que está completamente marcado pela pandemia, a gente tem uma realidade das mulheres que agora jogadas, né, do que antes o trabalho era na rua, agora o trabalho está acontecendo dentro de casa, e as mulheres não param de trabalhar, nunca pararam de trabalhar, mas o fato é que esse trabalho home office aí gera nas mulheres uma sobrecarga de trabalho enorme, porque o home office a gente não tem hora, a gente acorda trabalhando, a gente dorme trabalhando, enfim, né? Um monte de coisa aí que o movimento feminista, eu vou ficar falando, a gente não termina hoje, o movimento feminista tem aí para elaborar nesse período histórico que a gente está vivendo, mas voltar aí nos clássicos, retomar a história, parar para pensar nessas mulheres tão maravilhosas que já desenvolveram tanto pensamento interessante antes da gente, é super importante. Então, eu vou encerrar, a Vicky comanda aí, faz a fatinho, encerra, deixa nas tuas mãos. Agradeço muito mesmo. Tchau, gurias. Beijão, obrigada. Beijo, gurias. Beijo.